tem por finalidade o cumprimento e artigo 140-A do Regimento Interno, garantindo e incentivando a participação popular durante o processo legislativo de apreciação do substitutivo número 1 ao projeto de lei complementar número 3 de 2016. Na presente audiência serão expostos os motivos da proposta, bem como os esclarecimentos sobre as dúvidas e as anotações de reivindicações do público, especificadamente sobre o tema do projeto. A presente audiência pública terá duração mínima de 30 minutos e será franqueada a palavra aos representantes de órgãos públicos, membros das entidades da sociedade civil, aos senhores vereadores e ao público inscrito. Convido o vereador Lúcio Mauro para a apresentação do substitutivo número 1 ao projeto de lei complementar número 3 de 2016, que dispõe sobre a modificação da lei complementar número 119 de 1999, que trata sobre a ocupação e parcelamento do solo do município. Com a palavra, o vereador Lúcio Mauro. Boa noite, presidente. Boa noite, colegas de trabalho. Presidente, volto mais uma vez a essa tribuna para falar sobre esse substitutivo do projeto de lei complementar número 3, onde nós estamos adequando a nossa lei municipal com nossa lei estadual e federal. Nós temos hoje um código florestal novo, que não está em concordância com a nossa lei municipal. Eu vou ler a justificativa do projeto, e eu acho que o projeto já foi bem explicado, né, senhor presidente? Nós fizemos a audiência do projeto e depois do substitutivo. Eu acho que já não tem muito mais o que falar, né? O senhor esteve presente nas duas audiências, né, que foram feitas, nas três, né? Então, o senhor já está bem ciente do projeto. Talvez eu acho que o senhor, espero que o senhor tenha entendido, que o senhor possa nos apoiar nesse projeto. Nobres vereadores, vereador, o presente projeto de lei tem a finalidade de adequar nossa legislação estadual e federal por meio do Código Florestal e demais resoluções. Foi alterada de 10% para 20% da área total de objeto do loteamento para áreas verdes, pois a resolução da Secretaria Municipal de Ambiente, dia 31/9, em seu artigo 6, inciso 3, diz que nos processos de licenciamento de novos parcelamentos de solo e empreendimentos habitacionais, sem prejuízo de demais medidas mitigadoras pertinentes, deverá ser exigida a manutenção das características naturais de permeabilidade de solo, em, no mínimo, 20%, da área total do imóvel, preferencial em bloco único, visando assegurar, entre outros aspectos, a infiltração das águas pluviais e conservação de biodiversidade, a mitigação da formação de linhas de calor e da poluição sonora e atmosférica. Estas áreas verdes passarão, então, a poder ser dotadas de equipamentos de lazer, desde que respeitadas porcentagens de ocupação e impermeabilização nelas estabelecidas, mesmo em áreas de preservação permanente, permitindo assim aos municípios a aplicação da adaptação de sua legislação no que se refere à observância da destinação das áreas verdes e de sistemas de lazer de seus empreendimentos. Foi incluído ainda no presente projeto que as rotatórias não poderão ser computadas como áreas verdes ou institucionais. Mas, aí nós estamos trazendo a tabela do parágrafo único também, que está sendo mudado, num projeto de lei que é de 2012, que estamos adequando também, que ele fazia, esse parágrafo único faz exigências que não são compatíveis com o que o Estado pede, isso prejudicando o investimento no nosso município. Então, isso vai facilitar as aprovações de projetos, senhor presidente,
e vai trazer onde as empresas e os construtores, os novos investidores terão condições de aprovar seus projetos no município rápido e sem ter problemas futuros também, porque ele já vai estar junto já com o Estado, federal, a lei estadual, federal e municipal, já em concordância. Então, uma aprovação aqui será rápido, porque ela vai estar adequada com as nossas leis estaduais. Essas são minhas considerações, senhor presidente. É um projeto muito simples, né? Porque, na verdade, o nosso município pede hoje 10%, e a lei é exigida. Então, aprova 10% aqui e não aprova no Estado depois, naquela Grapoab, que é onde aprova os projetos de meio ambiente. É importante, também está no projeto a área institucional, que fica fora que vai ficar de frente para fora, tem que ficar de fora do condomínio e de frente para uma via, para que não fique enterrado em alguma área sem acesso. Então, o projeto diz também que ele tem que ser colocado com acesso para as pessoas poderem usar esse espaço. Como o vereador falou, né, que se não é mais um problema para o município, pode até chegar a ser no futuro, senhor presidente, mas a lei diz que a área institucional tem que ser permitida para todos. Então, não pode ser uma área preservada dentro do ambiente particular, né? Até porque a prefeitura não vai poder levar benefício, não vai poder construir uma creche, fazer uma praça para uma área particular. Então, é simples o projeto, mas de muita importância para o futuro da cidade, para os novos investidores que estão vindo. Nós temos vários problemas que nós assumimos nessa casa, por leis aprovadas, sem audiências públicas, e não é para isso que nós viemos para fazer o certo, mas trazer investidor, dar condições para que nossa cidade cresça. Essas são minhas considerações e fico à disposição para perguntas, senhor presidente. Cumprindo regimentalmente, eu não vou nem colocar à disposição a palavra aos vereadores, uma vez que nós só temos dois, eu e Vossa Excelência, e no meu caso, como já é a quarta audiência que eu participo dessa matéria, as minhas dúvidas já foram sanadas em outros momentos. Então, já vou passar para... Fica franqueada a palavra aos representantes de órgãos públicos pelo prazo de 5 minutos. Nós não temos... Temos alguém inscrito? Não, né? Fica franqueada a palavra aos representantes da sociedade civil ou de entidades não governamentais pelo prazo de 5 minutos. Também não temos ninguém inscrito. Fica franqueada a palavra ao público inscrito pelo prazo de 5 minutos. A assessoria tem alguém inscrito? O público em geral? Ninguém mais se manifestando, porém, em razão de imposição regimental, continua a presente audiência pública aberta até às 19h30. Caso alguém ainda se inscreva dentro desse período, fica franqueada a palavra. Sei que tem aqui o nosso amigo que está sempre atento aqui aos projetos nossos, inclusive, né, um cidadão que tem a pretensão de estar junto com, quem sabe, um dia trabalhando, e chegou. Eu não sei se você tem todo conhecimento sobre o projeto, Heron. Eu vou estar passando para você de novo aqui, até porque nós temos tempo de sobra. Esse projeto, Heron, a gente está adequando a nossa lei do municipal com o nosso Código Florestal Estadual. Hoje, a nossa lei, ela exige que
o empreendedor doe 10% da área da área dele como área verde e 5% para a área institucional. Isso está fora de concordância com a lei estadual. Então a gente está adequando. Hoje nós estamos colocando uma obrigatoriedade o empreendedor ele tem que doar 20% da área para a área verde e 5% de área institucional. Nós estamos tirando também essa área institucional, ela tem que ficar fora, ela tem que dar acesso fora da área, porque ela é uma área que o município vai ficar para o município, então ela não pode estar dentro de um condomínio fechado. A prefeitura não vai poder levar depois melhorias, condições, construir nada naquele local, porque é uma área particular. Então isso também está sendo feito, essa exigência na lei está sendo feita. Ela está ficando também em concordância com a nossa lei de zoneamento e com o plano diretor, que foi colocado alguns artigos que estão sendo mudados, aumentando de 20 para 30 mil metros quadrados a área, porque a nossa lei de zoneamento hoje fala em 30 mil e a lei de uso e ocupação do solo fala em 19 mil. Então, esse projeto ele tive cuidado de fazer com que a gente atendesse a lei estadual, que o município pede a mesma coisa agora que o Estado, então são as duas aprovações necessárias que nós temos para fazer um condomínio, alguma coisa. Nós temos que atender o município e temos que atender aquele GRAPOAB, que é o que fiscaliza e autoriza as construções, os loteamentos. E estamos também colocando ele em concordância com o nosso zoneamento, porque nós não podemos ter duas leis que uma pede uma coisa e a outra pede outra, né? O empreendedor vem e depois vai acabar tendo dupla interpretação. Algumas pessoas não vão querer aquele empreendimento porque a lei fala uma coisa, mas ele vai entrar numa justiça, numa briga, porque a outra lei fala outra coisa, como já aconteceu nessa casa, de leis aprovadas sem audiência pública, e investidor foram indo embora da cidade, muitos investidores, e por esta falta de concordância entre as leis e entre os poderes, sabe? O poder de justiça, a justiça entende uma coisa, o legislativo faz outra, a prefeitura dá um outro parecer, uma outra certidão, e fica quem perde com isso é o município. Então hoje o que nós temos na lei 119 está em concordância com as leis estadual, com o Código Florestal e com o zoneamento e o plano diretor do nosso município hoje. É para isso que eu tive essa iniciativa, fui procurado por pessoas que têm conhecimento no assunto e ajudado também por pessoas que têm conhecimento, como a nossa Secretaria de Planejamento. Então, o projeto é para isso, sei que você é uma pessoa interessada no assunto e por isso que a gente está repetindo para você aí, tá bom?
Boa noite. Encontra-se sobre a mesa uma ficha de inscrição. Senhor Munícipe Heron Marcelo de Jesus. Assessoria, por favor, o microfone para o munícipe. Eu tenho o prazo de 5 minutos. Boa noite. Boa noite, nobre vereador Lúcio. Boa noite, presidente Marcelo. Primeiramente, agradeço a oportunidade de ser novamente lido o projeto. Eu acabei pesquisando ele aqui, naquele momento eu estava pesquisando ali no celular, por ter chegado atrasado aí. Eu tenho duas perguntas simples, uma de dúvida pessoal. Geralmente eu trago uma dúvida pessoal e uma outra dúvida mais técnica. Com relação à aprovação desse projeto, uma vez aprovado, ele vai entrar em vigor como lei, né? Como que é a aplicabilidade dele em relação não aos loteamentos dos empresários que estão chegando, mas de repente os loteamentos que estão na primeira fase ou estão numa fase sem infraestrutura, ou já começaram a passar a máquina e de repente eles não tinham claramente essa regra muito bem alinhada entre a regra do Estado e a nossa regra interna. Como que isso vai ser aplicado, né? Essa é a minha dúvida. Você quer fazer as duas perguntas? A outra pergunta é em relação à área institucional, se pudesse especificar, né? Os empreendimentos que estão no município, eles já estão todos seguindo a legislação estadual. O que nós temos no município para ser aprovado pessoas que já estão com mais de 20% de áreas verdes, com 22%, e não estão conseguindo suas aprovações. Por quê? Porque esse parágrafo único que nós estamos mudando, ele também está sendo adequado. Ele exige, por exemplo, no nosso município, ele pede 10% a mais de uma área depois de aprovada. Sabe, então, a pessoa hoje tem projetos com 10%, com 20% de áreas aprovadas, mas só que o que diz o que pede está aqui o nosso... Está falando. Por fim, foi revogado do artigo 33 as disposições transitórias, pois já sendo adequada a legislação estadual e federal, o Código Florestal regulamenta a destinação e utilização das áreas verdes. E ainda o artigo 3, inciso 3 da Lei Complementar de 119, já regulamentado, entendeu? Então, a gente já está adequando esse parágrafo único que dizia aqui. Em suma, o empresário ele não vai contestar de alguma forma, dizendo a lei mudou e eu não estava olhando o estadual, eu estava olhando o municipal. Hoje não ele tem não esse vai. risco. Hoje ele não vai. Hoje ninguém consegue a aprovação nos termos que nós temos a lei hoje. Até porque ele tem que primeiro aprovar no Estado, para depois passar por aqui. Mas o parágrafo único da nossa lei, está difícil achar aqui, rapaz, peraí. Está no substituto. Então, eu estou no substituto. É. Eu estou procurando no outro aqui. Parágrafo único.
Nos loteamentos tipo G1, é que tem uma tabela que fica difícil eu explicar para você, que foi colocado, mas ele diz aqui, nos loteamentos tipo G1, I e J, para efeito do cômputo das áreas institucionais, não serão consideradas aquelas sob linhas férreas, de alta tensão, extra tensão, faixas de domínio de estrada, isso tudo já fala no nosso município. Áreas não edificadas de rios e córregos e áreas de preservação ou recuperação ambiental, e para o cômputo das áreas verdes, somente não serão consideradas aquelas sob linhas férreas de alta tensão e extra alta tensão. É esse aqui que fere, você não acha isso em nenhum lugar, só aqui em Caçapava. Então, eu peguei esse artigo 33 e coloquei exatamente o que o Estado, o que a Secretaria Municipal de Meio Ambiente pede. Certo? Aqui, esses quadros, ele mistura área de loteamento, ele fala de coisas que pode ser construída ou não pode ser em áreas guaritas, portarias, cabines, onde não é permitido. Entendeu? Então, o que eu fiz? Esse parágrafo único não existe em lugar nenhum. Sabe? Você pode procurar a lei de qualquer município. Vereador, só para... deixa eu ver se eu entendi errado a pergunta. Pelo que eu entendi, o Heron, ele quer saber se, aprovando esse projeto, transformando esse projeto em lei, se os empreendimentos que já estão em andamento, se eles seriam afetados pela nova norma, ou se não, ou se eles seriam vigentes, seguidos pela norma anterior. Eu acho que é isso? O que está acontecendo, Heron? Os que estão sendo aprovados, não, por quê? Porque o que vem aprovado pelo Estado é acatado pelo planejamento. E o que é feito aqui, que está fora da concordância, o nosso município hoje não aprova, por não estar em concordância com o Estado, porque ele sabe que aprovando aqui, a pessoa não vai conseguir a sua aprovação. Então, o que está dentro da lei, dentro do Código Florestal atual, o município ele atende e aprova, porque ele sabe que ele não vai sofrer nenhuma sanção, porque ele está dentro do Código. A nossa lei, por isso que o problema está, tem construtor dentro da legalidade e não consegue uma aprovação hoje, exatamente por causa desse parágrafo único, que nem o secretário de planejamento nosso hoje entende o porquê. Então, deixa eu ver se eu entendi. No final das contas, então, é o contrário. Eles não vão reclamar pela alteração, eles vão agradecer pela alteração. Agradecer porque... no final das contas, existe mais restrição no município do que restrição no Estado. Exatamente. E a alteração justamente é para afrouxar um pouquinho essa restrição, porque vai estar atendendo já uma exigência do Código Florestal e vai abrir espaço para os empresários, certo? Isso, exatamente. Esse parágrafo único você não acha em nenhum lugar. Uhum. Até nem aqui nós estávamos conseguindo achar, né? Era uma lei que estava... Sabe, esse parágrafo único tem um empreendimento na cidade hoje com 22% de área verde e 5% de área institucional e não atende por estar ferindo esse artigo. Ele está exigindo mais do que é exigido no nosso Código Florestal. Eu confesso que me chamou mais a atenção, nem foi esse ponto, foi o ponto de aumentar a área de 10% para 15%, que eu achei interessante. Inclusive, em nome dos demais munícipes aqui, eu queria parabenizar, eles pediram para que eu aproveitasse e parabenizasse pela iniciativa de poder, né, dar espaço aí para o pessoal, os empresários continuar investindo, né, e de uma certa forma a gente está mantendo, garantindo a integridade aí do meio ambiente conforme o Estado pede. Então eles pediram para mim repassar esse agradecimento aí. Esse parágrafo único, ele cita até a área não edificada. Mas, de qualquer forma, a rotatória ela não entra nesses cálculos, né? Olha, a rotatória que foi colocada aqui, ela tem um tamanho certo. Não pode ser vielinhas, rotatórias pequenas. Mas, como o engenheiro, né, do planejamento falou, Lúcio, tem rotatórias que são grandes. Se você proibir que ela entre em área verde, eles vão impermeabilizar. Então, deixe isso como opcional. Não pode, a lei está falando, não pode ser muito fracionado. Então, você está dando condições para
pro construtor, ele sabe que a lei, você não pode fracionar muito. Mas se você tem uma rotatória grande e você proíbe essa rotatória, eles vão impermeabilizar a rotatória. E isso não é interessante. Nós temos rotatórias grandes aqui que têm seus plantios, tudo. Então, o que acontece? Na lei diz que ela não vai poder ser muito fracionada, mas ela não pode, dependendo do tamanho da área que vai ser feita essa rotatória, ela pode sim, porque a gente imagina uma rotatória, essa rotatória ela pode estar dentro de uma área verde, contornando essa área verde. Então, ela se entende por rotatória também. Então, como que vai fazer? Ela está contornando uma área verde, você está fazendo uma rotatória dentro de uma área verde. Então, se eu colocar que proibir que essa área pode ser doada, é uma área verde. Entendeu? Então, essa lei ela fica bem clara nesse sentido. Não pode fazer cada esquina um meio metro e começar a doar, porque isso é interessante para o construtor. Todo pedacinho que não serve, ele vai doar, isso está na lei, que seja menos fração o possível. Mas a rotatória, dependendo do local onde ela estiver e o tamanho, ela deve ser feita assim, porque se a gente proíbe, eles vão impermeabilizar ela. E isso não é pro meio ambiente não é legal. Entendeu? Entendi. Dependendo da rotatória, a absorção de águas pluviais é muito importante também. Ela não fica centralizada só em um local. Isso foi o que o planejamento passou para mim, Lúcio. Você obrigando-se em uma área só, dependendo do tamanho do condomínio, alguns vão ser beneficiados com essa área verde e quem mora do outro lado não vai ter nada de área verde. Então, essa lei está perfeita de atender o Estado e de dizer nela, quanto menos fracionado. Mas eu posso, exigindo num local só, dependendo do tamanho do condomínio, alguém vai se beneficiar dessa área e alguém vai ficar. O construtor, ele pode ter a opção de dividir essa área verde, doar em duas partes, onde vai atender todo o condomínio, vai ter a sua área de preservação, área verde, área de lazer, sem poder, lembrando que a área verde ela pode ser usada como lazer, mas não pode ser nem coberta e nem impermeabilizada. Mas ela era uma restrição que tinha também era uma outra que cita no parágrafo único que está sendo retirado, que ela não pode ser usada como recreio. No parágrafo único, se o senhor ver, ela não pode ser, entendeu? E como que você não pode desfrutar de uma área verde? É uma proibição também que está errada. Você tem que desfrutar da área verde, mas com responsabilidade, sem impermeabilizar o chão e sem cobrir. Você pode fazer uma caminhada, você pode fazer um parquinho para as crianças, isso tudo você vai continuar com a área verde, mas desfrutando dela. A nossa lei, o parágrafo único dizia que você não pode fazer área de recreio dentro da área verde. Então, eu estou proibindo você de desfrutar dessa área, e que não é o certo também. É muito pelo contrário, tem que incentivar essa área verde que seja usada como para o morador desfrutar dessa área também. Entendeu? Senão a gente vai fazer uma área verde e vão ter que pôr uma cerca e proibir a entrada, sabe? E não é isso que a gente quer, né? A gente quer o contrário, a gente quer que os moradores desfrutem daquela área, participem, brinquem. Um campo de futebol é uma coisa normal. Dentro de uma área verde, você fazer um campinho de futebol, você vai fazer um gramado, vai ter absorção de água, e é uma área de lazer que você vai estar se beneficiando dentro da área verde, o que o parágrafo único também proibia. Tá, você falou do campo, já estava encerrando aqui, mas você falou do campo, me veio um estalo aqui. Essa área de lazer, ela tem uma proporção aí dentro da lei, ou não? 20%. 20%. Obrigatoriamente. Perfeito. Tá? Não pode 20%. Passar esse limite. Ela pode ser no mínimo 20%. Agora, se eu vou fazer eu sou um construtor, e eu quero fazer uma área, eu quero deixar 50%, os lotes vão ficar muito mais caros, mas eu vou ter uma área
também, entendeu? Não, acho que você não entendeu a pergunta. Por exemplo, a área verde é 20%. 20%. Acho que é 15% de área verde e 5% Não. institucional, pelo que eu vi. Exatamente isso que eu fiz no projeto de lei e por isso que eu estou substituindo. Porque eu entendi que o município pedia 10% de área verde e 5% de área institucional. Eu entendia que era 20% e eu estava adequando as duas áreas 20%. E quando eu fui orientado pelo planejamento, falou, não, Lúcio, 20% é só de área verde. Você tem que mudar de 10% para 20% de área verde e 5% de institucional. São 25% no total. 25, tá, que eu vi escrito ali 20. O único problema da nossa lei, essa adequação é muito simples. O problema é esse parágrafo único que não existe em lugar nenhum, e nós sabemos que tem investidor na cidade não podendo aprovar os seus projetos porque, sabe, qualquer outra cidade aprovaria. A dúvida que surgiu no seu comentário foi, dentro dessa área verde, que é 20% da área mínimo que ele pode usar, pode ser 50%, ele vai cobrar mais caro no empreendimento loteamento dele, mínimo 20%, vamos dizer que ele use 20% para a área verde. E a lei nova está dizendo que, excluindo esse parágrafo único, eu posso ter uma área de lazer, um parquinho nessa área verde. Pode certo? ser. Minha pergunta respeitando. Minha pergunta eu tenho 20% do meu empreendimento que era verde, e dentro dessa área verde eu tenho um parque. Esse parque, ele pode... Qual que é o limite dessa área de lazer? Essa é a pergunta. De repente eu faço uma área de lazer de 90% dentro desses 20%, que aí esses 20% vai se transformar em 0,5%. Ela tem que ser... A lei diz, é bem clara a lei essa SMA, que ela tem que ser mantida a parte nativa dela. Ela não pode ser mudada em nada. Você tem que pegar aquele área verde, se eu tenho um pedacinho plano, você pode usar, mas você não pode mudar ela em nenhum... você não pode tirar uma árvore, nem que você vá plantar 10 árvores em outro lugar. A lei, a nossa SMA, Secretaria Municipal do Meio Ambiente, ela é bem clara, ela tem que manter a sua vegetação, tem que manter tudo dentro do que era, não pode mudar em nada. Se você vai oferecer um campinho, alguma coisa, se tiver que doar mais, aí você tem que doar mais área. Nunca menos de 20%. Sabe? Mas ela é bem clara quando ela aqui, ó, no artigo 6 do Código Ambiental, ele diz isso, ó, nos processos de licenciamento de novos parcelamentos de solo, empreendimentos habitacionais, sem prejuízo de demais medidas mitigadoras pertinentes, deverá ser exigida a manutenção das características naturais as características naturais de permeabilidade do solo em no mínimo 20% das áreas total do imóvel, preferencialmente em bloco único, visando assegurar, entre outros aspectos, a infiltração da água, a conservação da biodiversidade, a mitigação da formação de linhas de calor e da poluição sonora e atmosférica. Então, quando o empreendimento chegar, ele vai ter que tá aqui, ó. Não pode ser mudado nada do que aquela área, porque ela já disse que ela não pode ser em córregos. Os córregos você não pode doar, você usar a beira de um córrego para você fazer um lazer lá. Você tem 20 metros, parece, de recuo na beira de um córrego, para você não pode colocar nada, você não pode colocar um banco para você sentar, e fixo para você sentar e ficar olhando lá. Então, a lei, a Secretaria de Meio Ambiente toma todo cuidado para que as áreas sejam preservadas desde da forma que ela colocando suas regras, regulamentando, para que você pode sim colocar um balanço lá. Um campo de futebol foi um exemplo, né? Mas pode ser uma coisa em menor proporção, assim, uma quadra de vôlei, qualquer tipo de coisa assim, mas que não vá mudar as características daquele local. Ela tem que manter as características dele que sempre foi feito. Certo? Ninguém mais, não tendo mais nenhuma ficha de inscrição, eu agradeço a presença de todos, uma boa noite. Eu declaro encerrada a presente audiência pública.